Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. Por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, hoje nós celebramos a memória litúrgica de São Paulo Mique e seus companheiros mártires. Ouvimos no Evangelho de hoje o martírio de João Batista. É interessante nós percebermos que o verdadeiro testemunho da fé, do Evangelho de Jesus Cristo, parte de uma verdadeira fidelidade a Deus. Ou seja, defender a fé, anunciar e defender a Jesus Cristo em qualquer situação, e mesmo que seja necessário derramamento de sangue, nós precisamos, por meio dos santos, aprender tal situação. E São João Batista e São Paulo Mique nos ensina isso hoje. Por quê? Quantas vezes, nas rodas de conversa, ou mesmo nos grupos de família de WhatsApp, ou nas redes sociais, as pessoas atacam a nossa fé,
atacam a nossa igreja e atacam até o nosso Deus, e nós ficamos calados, nós ficamos quietos, por medo de uma retaliação, por medo de arrumar encrenca, por medo de não querer se expor. Nós acabamos então pecando por essa omissão de não defender a fé. E hoje, na situação que nós vivemos, quantas pessoas ensinando e falando coisas erradas, pregando coisas erradas de Deus, e a gente escuta isso, e às vezes até fala, sabe que aquela pessoa tem razão no que falou? Mas que raio de fé que é essa que nós temos? Que amor a Jesus Cristo que é esse que nós temos, que por medo de alguma coisa, de alguma situação, nós não defendemos a nossa fé? Nós precisamos entender que nós somos profetas. Pelo nosso batismo, nós somos profetas. E o profeta, a missão profética é anunciar e denunciar. Anunciar a palavra de Deus, anunciar nosso Senhor Jesus Cristo e denunciar tudo aquilo que vai contra a verdade, tudo aquilo que vai contra a palavra revelada. Essa é a missão profética. E é interessante que, ao olhar para o evangelho de hoje, nós percebemos que João Batista perde a sua cabeça por pouca coisa, porque ele estava dizendo para Herodes que ele não podia se envolver com a esposa do irmão dele. E o que aconteceu? Foi preso e perdeu a cabeça. Só que ele não ficou, Herodes é o rei, né? Ele tem poder, então não vou falar nada, deixa ele fazer o que ele quer, deixa ele fazer as coisas do jeito que ele quer. Não, ele continuou denunciando aquilo que Herodes e Herodíades estavam fazendo de errado. E não omitiu. São Paulo Mique foi, junto com os seus companheiros, sacerdote no Japão, e lá eles foram martirizados e perseguidos. Por quê? Porque pregavam a fé, pregavam o evangelho em Jesus Cristo. De certo modo, receberam uma chance dizendo, para com isso, se vocês parar, vocês continuam vivos. Mas o que eles escolheram? Vamos continuar a nossa missão, vamos continuar anunciando Jesus Cristo, vamos continuar pregando a palavra de Deus. Agora, muitas vezes nós escutamos os nossos irmãos protestantes dizer assim, católico adora imagem, e aí a gente fica quieto diante disso, não fala nada, ou por omissão, para não discutir, para não levar a conversa adiante, ou porque nós não sabemos de nada, porque não aprendemos, não nos aprofundamos naquilo que é a nossa fé. São dois pecados grandes na nossa vida esse. Não defender porque temos medo, porque somos covardes, ou não defendemos a fé porque não aprendemos nada. Só somos meros, desculpa a expressão que eu vou usar, meros comedores de hóstia. Porque não se aprofunda na verdade da fé, não se aprofunda no seguimento de Jesus Cristo. Como seria bom se nós fôssemos cristãos verdadeiros, que se necessário fosse, derramaríamos o sangue pela nossa fé. Hoje,
não tem o martírio, não tem o derramamento de sangue, mas há a perseguição, há um martírio velado, de modo que quantas vezes a nossa fé é atacada, quantos cristãos são perseguidos e mortos por causa da fé, e a gente vive como um dia após o outro, sem pensar quantos homens e mulheres corajosos na África, no Oriente, que defendem a fé. E aqui às vezes a gente não é capaz de rebater uma simples fala sem fundamento e sem entendimento nenhum. Por isso que nós precisamos olhar para São João Batista, olhar para São Paulo Mique e seus companheiros e pensar: que tipo de cristão que eu estou sendo? Que tipo de católico que eu sou? Estou me conformando com os outros destruindo e atacando a fé e ficando quieto, como se fosse algo mais natural da face da terra? Preciso começar a recuperar em nós a nossa missão profética, para que realmente nós possamos fazer valer o batismo que nós recebemos um dia. Batismo, repito, faz de nós sacerdotes, profetas e rei. Nosso sacerdócio comum pelo batismo, nós somos todos profetas, porque todos nós temos que anunciar e denunciar, e somos reis, porque participamos do reinado de Jesus Cristo. Que realmente nós possamos recuperar isso em nós, e alcançar a santidade pelo verdadeiro testemunho de vida e de fé. E que São João Batista, São Paulo Mique e seus companheiros interceda por nós, para nós deixarmos de sermos covardes e sermos verdadeiros cristãos que dá a vida por Jesus Cristo.